Olá, Eritro! Hoje iremos falar de síndrome torácica. Bom, síndrome torácica é uma complicação da doença falciforme. O que é importante falar? A doença falciforme é uma das doenças genéticas mais comuns no Brasil. Acredita-se que mais de 3 milhões de pessoas no mundo têm a doença falciforme, né? E a gente chama de doença falciforme toda vez que a gente tem duas hemoglobinas doentes, sendo anemia falciforme se for SS e doença falciforme se for SC, S-beta. Então, de uma forma geral, vou falar da doença falciforme, tá? A síndrome torácica é a principal causa de morte entre os pacientes e a segunda causa de internação. Ela só perde pela crise vaso-oclusiva, que incomoda muito o paciente, mas de fato não leva ao óbito, mas leva muito à internação. E qual que é a causa dessa síndrome torácica? Normalmente está relacionado a infecções, pode ser infecção por bactéria atípica, por vírus, posso ter uma crise asmática com vasoespasmo, eu posso ter o paciente pode ter uma hipoventilação secundária a um abuso de opioide. Isso é muito comum nos pacientes com doença falciforme que têm dor crônica e fazem uso de opioide. Posso ter um infarto no arcabouço ósseo, na região das costelas, e não conseguir expandir esse tórax de uma forma importante. E também trombose, eu posso ter uma embolia gordurosa por conta desses infartos ósseos, ou eu posso ter de fato uma trombose mesmo por coágulo e fazer uma embolia. Então essas são as principais causas da síndrome torácica. Mas o que é a síndrome torácica? Ela é definida como a presença de um infiltrado na raio-x de tórax associado à febre e sintomas respiratórios, sendo os mais comuns tosse, hipoxemia, dor torácica e ruídos, alterações na ausculta desse paciente. Então, toda vez que você ver um doente falciforme com tosse, febre e sintomas respiratórios, você tem que lembrar de síndrome torácica e que é a causa maior de mortalidade nesse paciente e ter muita atenção com esse paciente. Bom, o que é importante? Primeiro, a gente fazer uma classificação quanto à gravidade. Existem algumas formas de classificar, eu escolhi essa desse artigo que é um pouco mais fácil. Então você pensa, o paciente, se ele está hipóxico, né, ou seja, a hipóxia está grave, isso é sinal de gravidade. Se o paciente está saturando acima de 90% e tem um infiltrado ou segmentar ou com comprometimento só de um lóbulo, provavelmente ele leve, esse paciente ele não vai precisar de transfusão e ele vai precisar às vezes só de um cuidado mais importante. Mas se o paciente começa a ter uma queda de saturação menor que 90, mas maior que 85, e eu já tenho um comprometimento de mais de um lobo pulmonar, ele já é moderado. E aí eu começo a ter a gravidade, quando eu tenho hipoxemias mais importantes, mesmo com suplementação de oxigênio e infiltrados com mais de 3 lobos pulmonares. E eu posso ter uma paciente muito grave com uma falência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica e um acometimento difuso e bilateral com uma hipoxemia grave. Então eu tenho pacientes desde leve até muito grave com risco de óbito iminente. Então eu coloquei um caso clínico só para ilustrar e chega desse jeito. Paciente feminina, doença falciforme, 28 anos, fazia uso irregular de hidroxureia, apresentou febre, dor torácica e saturou 83. Aí o raio-x dela, não sei se dá para ver bem na tela, mas tem um comprometimento difuso dos dois tórax, está com uma hemoglobina de 6, um leucocitose, plaquetose, desfio escalonado, parecendo mesmo que tem uma infecção bacteriana associada, e uma hemoglobina S de 72, porque ela de fato não fazia transfusão e estava fazendo uso de hidroxureia. E aí essa é uma paciente tipicamente grave, porque eu tenho um comprometimento dela, moderado ou grave, né? Eu tenho uma saturação menor que 90, menor que 83, com comprometimento bilateral, é uma paciente que de fato precisa de uma avaliação em unidade de terapia intensiva ou de emergência, né? Por quê?
Porque eu preciso acompanhar essa paciente, fazendo raio-x de tórax repetidos, fazer uma monitorização da oximetria. Às vezes eu vou precisar de uma tomografia ou uma angiotomografia para avaliar se pode ter infartos associados ou até mesmo embolias, né? Vou fazer o hemograma, a bioquímica, a eletroforese de hemoglobina para saber qual que é o meu percentual de hemoglobina S. Eu vou fazer culturas ou a investigação etiológica que eu achar necessária. E mais importante, se o paciente tem uma dessaturação, uma saturação menor que 94 ou menor que 3% da sua saturação basal, eu devo fazer uma gasometria arterial desse paciente. E vou manter medidas de suporte. Vou fazer um controle da dor para que esse paciente consiga expandir esse tórax, vou deixar ele monitorizado com saturímetro, vou fazer uma hidratação basal. Uma sugestão é que ele não faça hiperidratação, mas uma hidratação de até 1 ml por quilo por hora. Vou manter ele em oxigênio terapia para manter essa saturação acima de 95 ou 3% acima da sua média. Vou fazer prevenção de trombose, que é um paciente inflamado, e vou fazer antibiótico terapia. Normalmente, esses pacientes, quando estão infectados bacteriano, tem bactéria atípica. Então, a gente faz um ceftriaxone e uma claritomicina, uma azitromicina associado, que tem uma boa cobertura antimicrobiana, né? E em alguns casos, eu vou fazer transfusão de hemácia. Bom, as evidências mais robustas que eu tenho que fazer transfusão de hemácia nos pacientes graves e muito graves. Isso é uma ótima recomendação. Mas tem alguns autores que falam que se eu fizer uma transfusão nos casos moderados, eu posso evitar que esses pacientes progridam para graves e muito graves. E como eu devo fazer essa transfusão? Preferencialmente, eu vou fazer transfusão de hemácias fenótipo compatível e deleucotizadas. Esses doentes, assim que recebem o diagnóstico, e normalmente eles são cuidados nos hemocentros do Brasil, eles fazem o diagnóstico e ele é fenotipado, ou seja, é identificado outras características de antígenos eritrocitários, além do grupo ABO e RH. E sempre que possível, né, dentro de uma facilidade no Brasil, eu devo fazer uma bolsa que contenha o fenótipo negativo dos antígenos eritrocitários que ele tenha, para prevenir a formação de anticorpos contra hemácia. Esses doentes são de origem africana e eles podem ter alterações genéticas que propicia fazer anticorpos contra hemácia. E como essa é uma doença genética que o único tratamento curativo é o transplante alogênico, que ainda não é disponível para todos, a gente tem que ter um cuidado muito importante para que esses pacientes não adquiram anticorpos, né? Então, por isso que a gente prefere fazer uma bolsa fenótipo compatível, mesmo nas situações de urgência, exceto se isso não for atrasar esse paciente, porque é importante prevenir a formação de anticorpos, porque uma vez que esse paciente tem anticorpos, para sempre ele vai ter que tomar uma bolsa fenótipo negativo aos anticorpos e eles adquirem mais possibilidades de ter novos anticorpos. Acredita-se em trabalhos até brasileiros que aumentam entre 4 a 5 vezes um paciente que já teve um anticorpo de ter o segundo e o terceiro. Então, a transfusão de hemácia fenotipada nesses pacientes é importante sempre que possível. E o objetivo de transfundir esses pacientes graves e muito graves é a gente reduzir essa hemoglobina S, que é doente, que não consegue oxigenar esse pulmão de forma adequada, mas não podemos elevar essa hemoglobina em níveis maior que 10, porque eu posso fazer uma hiperviscosidade e esse menino ainda evoluir com um AVC. Então, o objetivo é que a gente tenha uma hemoglobina na casa dos 10 e uma hemoglobina S menor que 30. Por isso que a gente faz uma eletroforese do paciente quando ele chega. E eu posso fazer essa troca, né?
fazer esse objetivo dessa hemoglobina S de duas formas: manual, ou seja, eu faço uma sangria, retiro esse sangue, desde que ele tenha um hematócrito, uma hemoglobina, um hematócrito na casa dos 30, uma hemoglobina na casa dos 10. Eu faço uma sangria de 7 a 8 ml por quilo e transfundo. E aí eu consigo fazer essa troca manual. Mas se o paciente tiver anêmico, uma hemoglobina menor que 10 ou um hematócrito menor que 30, em alguns autores falam 25, eu tenho primeiro que fazer uma transfusão simples, elevar a hemoglobina e hematócrito desse paciente para poder fazer a sangria e a troca manual. E eu posso fazer também a eritrocitoaférese terapêutica, que ela é bem indicada nos pacientes graves e muito graves, no qual um equipamento que tem um software, eu calculo a quantidade de volemia hemática que eu quero trocar, né? O hematócrito que eu quero final daquele paciente. Eu preciso, na média, de 6, 7 bolsas, a depender da hemoglobina basal, hemoglobina S basal, e qual é meu delta que eu vou retirar. Eu preciso de um número maior, eu coloco ele no equipamento e com uma sessão eu consigo levar o objetivo de uma hemoglobina S menor que 30, menor que 20, isso a depender da hemoglobina basal e da quantidade de bolsa fenotipada que eu preciso. Então eu posso fazer essas duas tipos de transfusão, claramente automatizada, ela é mais efetiva, mas eu preciso de pronto, de um número maior de bolsas fenotipadas, e o custo é sim muito elevado e não depende da hemoglobina do paciente. O manual eu preciso de uma hemoglobina mais alta para eu poder fazer exsanguínea transfusão, e eu não consigo fazer várias sessões no mesmo dia, então eu tenho um tempo maior para chegar essa hemoglobina no alvo desejado, que é menor que 30. E aí esse paciente vai se recuperar, porque vocês vão tratar ele muito bem, e ao encaminhar esse paciente, você tem que dar alta e encaminhar ele para o serviço que acompanha, porque o médico assistente tem que tomar medidas preventivas para que isso não ocorra. Então, primeiro ele tem que investigar a causa para ver se ele pode reverter, por exemplo, o paciente asmático ou que tem uma disfunção pulmonar, tratar essa causa desde que possível, fazer o uso de hidroxiureia para aumentar essa hemoglobina F e evitar essas vasoclusões. E em casos refratários aos usos de hidreia, às vezes eu preciso até entrar com esses pacientes em hipertransfusão crônica. Então, diante a gravidade e o risco de morte desses pacientes. Então, resumindo, o que é importante vocês saberem, né? Na doença falciforme, todo paciente que evoluir com febre e com sintomas torácicos tem que pensar em síndrome torácica e que ela mata às vezes 30% dos pacientes que tem. Então, eu preciso iniciar precocemente o tratamento com antibiótico terapia, com medidas preventivas de trombose, com oxigênio terapia, com controle de dor, e se o paciente evoluir de grave ou muito grave, a gente faz a transfusão, está fortemente indicada. Então, espero que tenha gostado e até uma próxima.